Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje estaremos estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical das nossas igrejas. E hoje, sem a interferência daquela gangue de galos que fica fazendo barulho na hora da gravação, porque o espaço que usamos para gravar aqui não é o espaço apropriado. Eu ainda não consegui os recursos para colocar o forro, embora alguns poucos irmãos enviaram uma ajuda com muito amor, mas estou esperando ajuntar para poder fazer. Não tenho aqui o acústica. E quando os galos resolvem cantar lá e sabotar a gravação, é essa tristeza que foi semana passada. Peço desculpas, irmãos, às vezes é buzina de carro, é menino gritando, é barulho na rua, mas nós vamos fazendo esta obra assim mesmo, no nome de Jesus. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 6, a doutrina do culto levítico. A lição de número 6 hoje, eu confesso, é uma lição um pouco mais de difícil compreensão. Ali o comentarista Claudionor de Andrade, ele vem apresentar o fundamento da teologia do culto levítico, em que estava fundamentado, que Deus é o Criador do universo, que tudo pertence a Ele, seja os homens, os animais, os vegetais, todo ser criado, todas as coisas visíveis e invisíveis, devem reverenciar, cultuar e adorar o Deus único. Amém? Vamos então ao momento de introdução da nossa lição. A terra é do Senhor. Amados, há muitas teorias de vários povos e culturas que dão uma explicação acerca da criação do mundo, acerca da criação da terra. A ciência, ela traz também o seu parecer. Não vou falar a ciência verdadeira. Algumas ideologias travestidas de ciência tentam explicar a criação do universo. Mas fato é que a terra é do Senhor. Deus criou os céus, criou a terra e tudo que nele há, as coisas visíveis e invisíveis. Amém? E a Bíblia, ela fala desse único e verdadeiro Deus, que se revelou a Abraão, a Isaac, a Jacó e ao presbítero Mauro. E você perdeu a oportunidade de falar, e o Deus que se revelou a você como único e verdadeiro Deus. Vamos então ao primeiro subtópico da nossa lição. Deus, o Criador dos céus e da terra. O Deus revelado nas Sagradas Escrituras é o único Criador dos céus e da terra, das coisas visíveis e invisíveis. O homem, crendo ou não, Deus continua sendo Deus. Uma coisa é certa, ninguém permanece ateu após sua morte, ocasião em que cruzará a linha da eternidade. Meu querido, Deus é o Criador dos céus e da terra. Eu creio plenamente no que está escrito lá no livro de Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu creio plenamente nesse versículo, que não há vários deuses, há um único Deus, o Deus Todo-Poderoso. Agora, o homem crendo ou não em Deus, não altera a realidade de Deus. Ele continua sendo Deus. Agora, o homem não crendo em Deus, que Deus criou os céus e a terra, e vem muitas ideologias travestidas de ciência, que não são ciência, porque eu sou do postulato que tanto a ciência como a fé
procedem de um mesmo ser de Deus. Deus, ele usou um conhecimento sobrenatural para criar todas as coisas. Deus, ele é ciência, conhecimento, sabedoria. E ele também nos proporcionou o caminho da fé. Então, tanto a fé e a ciência procedem de Deus. Agora, há muitos que querem explicar a criação do universo sem a existência de uma mente pensante, sem o Deus Todo-Poderoso. É a linha ateísta. Agora, eu posso lhes afirmar a seguinte coisa, que ninguém permanece ateu após cruzar a linha da eternidade. Porque ao cruzar a linha da eternidade, quando ele morre, ele vai descobrir que de fato há o céu e o inferno. E se ele não optou por Jesus, o Salvador, é bem certo que ele esteja no inferno. E ali ele vai se deparar com tudo o que a Bíblia dizia e vai perceber que é tarde demais para crer, porque ele já fez a sua escolha em vida. Está claro aqui, meu querido? Eu creio plenamente que só há um Deus, Criador dos céus e da terra, e que todas as coisas foram feitas nele, por ele e para ele. E sem ele, nada do que foi feito seria feito. Vamos então a um outro momento da nossa lição. Direito reivindicado. Ao criar os céus e a terra, Deus formou o homem do pó da terra e se revelou a ele de uma forma pessoal. Ele exige adoração verdadeira de todos os homens e não divide sua glória com nenhum outro Deus, os quais nada mais são que fruto da imaginação e inspiração demoníaca. Eu faço essa colocação aqui na nossa lição. Quando Deus criou os céus e a terra, ele se revelou a Adão. Ele não ficou contido na sua criação. Ele se revela à sua criação e revela que ele deseja ser adorado, mas uma adoração verdadeira. Observa que Caim e Abel apresentaram ambos o fruto do seu trabalho, mas Deus não se agradou da adoração e da oferta apresentada por Caim. Então eu observo um Deus que se revela, que estabelece um padrão de adoração a todos os homens e ele não divide a sua glória com outro Deus, porque a Bíblia é o único livro que fala que ele é Deus, que fora de mim não há Deus. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não existe vários deuses, não existe vários caminhos, só há um Deus. Ah, irmão Mauro, mas por que vários outros deuses em povos, culturas e nações, meu querido? Aí nós vamos lidar com uma questão que é invenção, inspiração humana e imaginação, inspiração demoníaca. Então, há duas fontes de inspiração. A inspiração e imaginação humana, que o homem criou para si esses deuses, como nós vemos lá no livro de Êxodo, o povo de Israel pegou ali um bezerro e fez dele um objeto de ouro, um bezerro feito de ouro para ser adorado como Deus. E aquilo ali era fruto da cultura egípcia, onde os animais eram deuses. Então nós vemos que por trás disso aí há uma inspiração demoníaca. É Satanás tentando roubar, enganar o homem para que ele não se relacione e adore ao verdadeiro e único Deus. Amém? Vamos prosseguir adiante na nossa lição. Subtópico de número 2. Deus é o libertador de Israel. Toda pessoa que experimentou da parte de Deus uma libertação do pecado deve se apresentar diante dele com sacrifícios vivos, como forma de gratidão
por tudo o que ele fez, está fazendo e há de fazer. O verdadeiro sacrifício para Deus é tomar a sua cruz, renunciar a si mesmo e segui-lo com fidelidade até o fim da jornada. Em Israel, Deus liberta Israel do cativeiro, ou vamos dizer, da escravidão no Egito. Então ele era o libertador que reivindicava a adoração de Israel, uma adoração verdadeira, uma adoração acompanhada de sacrifícios vivos de animais. E no Novo Testamento nós já temos um sacrifício vivo que é Cristo. Amém, querido? É Cristo. Agora, esse Deus revelado na Bíblia, ele é um Deus que ele se apresenta e espera de nós um culto com sacrifício de gratidão por tudo que ele fez, quem você era, lembra de onde Deus te tirou, por aquilo que ele está fazendo na sua vida, que às vezes você não sabe, ele está trabalhando nesse exato momento para mudar a sua história, e aquilo que ele há de fazer, ele há de nos levar para morar com ele na eternidade. Isso é o motivo de eu prestar a ele um culto de gratidão, um culto de louvor, um culto, meu amado, com sacrifício vivo. E que sacrifício? Eu vou matar um elefante, um hipopótamo, uma girafa para expressar o tamanho da minha gratidão? Não. O verdadeiro sacrifício esperado por Deus é aquele que ele diz lá na palavra dele: aquele, pois, que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então o sacrifício dele, meu querido, é você renunciar a você, as suas paixões, os seus desejos e segui-lo até o fim. Que a Bíblia fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. Por que ele diz assim? Porque pode acontecer de alguém iniciar a caminhada cristã e se perder no meio do caminho, ou apostasia, virar as costas para Deus. Então Deus espera um sacrifício verdadeiro, um sacrifício vivo, que é apresentar o meu corpo, tomar a sua cruz, renunciar a mim mesmo e seguir a jornada até o fim. Amém? Vamos então ao subtópico de número 3 da nossa lição. Israel é o templo de Deus. No Antigo Testamento, Deus idealizou que todo Israel fosse para ele um templo de adoração contínua e não momentânea. O culto a Deus começa em casa, na relação marido e mulher, pais e filhos, passa pelas relações sociais saudáveis com o próximo e, por fim, com todos os demais integrantes da comunidade de Israel. Glórias ao nome do Senhor. Observe comigo, o projeto de Deus era muito mais do que fazer uma tenda, um templo em Israel. O projeto de Deus era fazer de Israel um templo de adoração a Deus. Para isso, ele estabelece leis, mandamentos, princípios que viriam reger a vida ética, moral, social, espiritual desta nação. Então, Deus queria que esse povo de Israel fosse um templo de adoração contínua e não momentânea. O que é uma adoração contínua? Porque nós temos na nossa ideia, muitas vezes na nossa cabeça, a nossa cultura brasileira, que o culto começa às 19 horas na igreja, quando nós vamos ali sentar no banco, nós vamos cantar uns hinos, nós vamos ler a Bíblia, mas dentro da ótica de Deus, a visão de Deus, o culto começa em casa, na relação marido e mulher, é uma expressão de adoração a Deus. Na relação pais e filhos,
é uma relação de culto a Deus, passa também pelas relações sociais saudáveis, você se relacionar bem com o seu próximo, com o seu semelhante, isso aí é um culto também a Deus, e por fim, por todos os demais integrantes da comunidade de Israel. Esse era o projeto de Deus, que não era somente aquele culto, agora nós vamos lá adorar a Deus, nós vamos cultuar. Agora terminou o culto, nós vamos para casa. E o que a palavra de Deus nos diz no Salmo 103? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e nunca te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e sara todas as tuas iniquidades. Meu querido, tudo que nós fazemos, seja no casamento, seja na criação com os filhos, seja nas relações sociais, comerciais, na relação patrão-empregado, na relação professor-aluno, tudo deve ser um louvor a Deus. Agora, sabe o que eu me preocupo? É que tem pessoas que em casa não cultuam, não adoram a Deus, não prestam culto a Deus. Aí quando chega na igreja, ele quer ver pegar fogo na igreja, quer ver a glória de Deus, quer ver os irmãos sapateando no fogo e no poder. Vamos falar uma coisa? É a mesma coisa que você ser convidado para uma festa, onde cada um leva alguma coisa. Aí você vai e leva mortadela. Você leva a sua mortadela ou aquela linguiça de terceira, aquela linguiça que é quase que podre, meio esverdeada, aquela mortadela, aquela linguiça esverdeada. Você leva aquele trem que não presta, você leva aquele trem que não tem sabor. Aí quando chega, põe na mesa lá, você quer comer aquilo que você não levou, porque você não levou o que presta. Tem gente que não adora a Deus em casa, tem gente que não adora a Deus no seu serviço, não adora a Deus na faculdade, não adora a Deus no seu casamento, na relação com os filhos, na relação com os próximos, só sabe xingar, falar palavrão, brigar, cobrar, exigir, apontar defeito, gritar, ficar na frente de internet, WhatsApp, Facebook, e quando chega na igreja, agora eu vim cultuar a Deus. Ô, irmão, vamos parar com essa palhaçada, essa hipocrisia. O culto, meu querido, começa desde a hora que você acorda, todo o seu ser, até o seu smartphone, o seu tablet, a sua internet, meu querido, tem que ser uma expressão de louvor a Deus. É por isso que a Bíblia afirma que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Amém, querido? Então, se eu sou o templo e você é o templo, significa que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Esse fogo estranho que só pega dia de domingo, irmão, esse fogo estranho que não pega na terça, não pega na quinta, nos cultos de ensino, que não pega na igreja, meu irmão, esse fogo aí tá estranho demais. Tem gente que apronta todas dentro de casa, briga, xinga, maltrata a mulher, mas na hora que dá a oportunidade ele cantar ou pregar, meu Deus do céu, mas que fogo estranho é aquele que tá ali, meu Deus? Até a mulher olha e fala, meu Deus do céu, aquilo é meu marido mesmo? Que estava ali em casa xingando, falando palavrão e vendo aquele lixo do inferno, aquela pornografia lá, e está falando em línguas estranhas, aí até os filhos ficam escandalizados. Então, meu amado, no culto a Deus, ele não é momentâneo, é um culto contínuo. Isso Deus estabeleceu para Israel, estabeleceu também na nossa vida. E o culto não começa na igreja. Na igreja eu apenas vou levar o culto que eu comecei na minha casa. Amém? Vamos prosseguir na nossa lição. Templo móvel. Cada membro do corpo de Cristo é o templo no qual habita o Espírito Santo. Sendo assim, tudo quanto fazemos, falamos e pensamos é uma forma de expressão e adoração a Deus.
Cada um é responsável pela qualidade do culto que presta ao Senhor. Meu querido, na visão de Paulo, na visão de Deus, nós somos um templo móvel. O templo, Deus não habita no templo. Aí, querido, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Por mais lindo que é o hino, eu fui edificado muitas vezes com ele, buscando a presença de Deus, nós compreendemos que Deus, meu irmão, ele não habita dentro do templo. Quando é que Deus chega? É quando você chega para adorar, aí ele se apresenta para receber a adoração. E nesse sentido, eu sou um templo móvel, você é um templo móvel. Então tudo que nós fazemos, falamos, pensamos, isso tudo é uma forma de expressão de adoração a Deus, meu querido. Nesse sentido, cada um é responsável pela qualidade do culto que presta a Deus, e não o pastor. Aí tem gente que gosta de jogar pedra no pastor, no líder, dizer que o culto é frio porque o pastor é frio. O culto não tem ânimo porque o pastor é desanimado. Meu querido, e o seu culto? Como é que está o seu culto? É aquele culto pentecostal mesmo, que você adora, se quebranta? Ou é aquele culto que está mais gelado do que gelo e iceberg? Meu irmão, todos nós somos templo do Espírito Santo. Somos um templo móvel e Deus quer ser adorado com todo o nosso ser. Vamos ao próximo tópico da nossa lição. Os animais e os vegetais são do Senhor. Deus tirou Israel do Egito. Lá, alguns animais eram considerados deuses. E vegetais, animais e vegetais, alguns elementos, eram considerados como sagrados e divinos. Mas nós vamos avaliar que no culto levítico envolvia o sacrifício de animais e também o sacrifício de grãos, de vegetais, porque tudo pertence a Deus. Vamos lá? Subtópico de número 1. No Egito, os animais eram deuses. As 10 pragas lançadas no Egito tinham como um dos seus objetivos mostrar que aqueles animais adorados no Egito como deuses para nada serviam. Os mesmos eram fruto da imaginação e rebeldia humana contra o verdadeiro Deus. O Egito era uma terra de cultura e conhecimento elevados, porém espiritualmente ignorante. Quando Deus lança as 10 pragas no Egito, a praga do piolho, Deus estava confrontando um suposto Deus no Egito, que lembrava um pouco esse animal. A praga das rãs, as rãs também eram consideradas como Deus. A praga dos gafanhotos, Deus foi usando cada praga daquela para confrontar um pseudo-deus daquele. Porque no Egito o boi era Deus, o gato era adorado como Deus, e como nós temos em algumas culturas, por exemplo na Índia, onde a vaca ela é tida como Deus e precisa ser respeitada, os outros é o rato, é a barata, aí vai proliferando epidemias de doenças porque não podem matar esses deuses, porque tudo é Deus. A barata é Deus, tem que tomar cuidado na hora de arrumar a casa, não pisar na barata e acabar sendo a sogra que reencarnou, algumas crenças, que alguém morre e volta na forma de um animal. Que tem que tomar cuidado até para não pisar na sogra, porque vai que a sogra voltou como barato, você pisa na sogra. Tem uns que fariam isso com a maior alegria, mas eu tenho certeza que eu não estou falando com ninguém aí que está assistindo esse vídeo. Então, no Egito, tudo era Deus. E o que nós podemos destacar aqui também, com o Egito, irmãos, aqui nós, irmão, mas era todo mundo ignorante no Egito? Não. No Egito, em termos de cultura e conhecimento, era muito elevado, porém, espiritualmente, era uma nação ignorante,
porque esses pseudos deuses que tinham corpo de, às vezes, de homem, cara de animal, era fruto da imaginação humana com inspiração demoníaca. E Deus zombou de cada deus, pseudo-deus daqueles que eles tinham como deuses, porque o único e verdadeiro Deus é o Deus da Bíblia. Amém? Para você ter uma ideia, o rio Nilo, ele era tido como um deus. E Deus começa a atacar as pragas dele no rio Nilo, quando transforma o quê? A água em sangue. Todas as águas do Egito tornaram em sangue. Então vamos prosseguir na nossa lição. Bênção e abençoador. Se no Egito Deus confrontou os falsos deuses e os humilhou publicamente, em nossos dias corremos o risco de adorar mais as bênçãos que o Criador. Há campanhas e correntes em várias igrejas que visam agradar a criatura em detrimento do Supremo Criador. Aí eu faço essa conotação, essa correlação entre a bênção e o abençoador. Nós vivemos os dias na igreja no Brasil, a igreja brasileira, que nós temos aí igrejas para tudo quanto é tipo de cliente. Não é nem crente não, é cliente. A casa que as pessoas, eles veneram, mas a bênção, já viu aquele hino? Eu vim buscar uma bênção, eu vim à casa do Senhor buscar a bênção. Então nós vemos aí um monte de crente, uma geração de crente mendigos, crente que só sabe pedir. E há igrejas aí, meu irmão, que tem corrente, há campanhas e correntes que visam agradar o cliente, porque o cliente, ele entra parecendo que entrou num teatro e ele pagou a entrada e ali o animador do circo, o palhaço no picadeiro, que pode ser chamado ministro, ele está ali para agradar o cliente e não o Supremo Criador. É por isso que existe ministério e monistério. Então pessoas estão pensando em money, dinheiro, e nós corremos o risco de amar mais o que Deus pode nos dar do que o próprio Criador. Nós devemos tomar cuidado. Tudo hoje gira em torno do homem, mas o verdadeiro evangelho e a verdadeira igreja, ela é cristocêntrica. Eu vivo em função de Cristo, eu vivo para agradar a Cristo, eu vivo para fazer a vontade de Cristo, eu vivo para me sujeitar à vontade dele. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que em mim, bendiga o teu santo nome. Amém, meu querido? Vamos prosseguir na nossa lição. Subtópico de número 2, os animais e a adoração a Deus. No culto levítico, os animais eram tidos como criaturas de Deus e faziam parte do sacrifício a ele. Cada animal oferecido tinha seu significado, uns para oferta de pecado e outros como expressão de adoração e gratidão a Deus. Um ato não substituía o outro, ambos eram necessários. Então, o culto levítico e a adoração a Deus. Como que era a relação dos animais na adoração a Deus? Primeiro, Deus estava ensinando Israel que os animais não eram deuses, os animais eles eram sacrifícios a serem oferecidos a Deus. Se lá no livro de Êxodo o sacerdote Arão fez um bezerro de ouro, lá quando nós vemos no culto levítico, o primeiro sacrifício que ele tinha que fazer era o quê? Pegar um bezerro para fazer o sacrifício por si mesmo, pelo seu pecado. Se lá no Egito a vaca era Deus, o boi era Deus, lá no culto levítico não. Esses animais, eles faziam parte do sacrifício a Deus. E cada um desses animais tinha um significado.
Por exemplo, tinha animal que era para oferecido como uma expressão de gratidão a Deus e outros uma oferta pelo pecado. Tá claro aqui? Então, cada animal desse ele tinha um propósito. E o que eu destaco é que um ato, ou seja, o sacrifício da oferta pelo pecado, ela não substituía a oferta pela adoração e gratidão a Deus. Eram sacrifícios diferentes. Então, eu destaco que um sacrifício não substituía ou anulava o outro. Tanto o sacrifício pelo pecado, como o sacrifício de gratidão e adoração, ambos eram necessários, tá bom, meu querido? Por que eu destaco isso? Porque há pessoas que se preocupam muito com o sacrifício de dar dinheiro a Deus, que é o seu dízimo, a sua oferta. Tem pessoa que não tem dificuldade, para ele dinheiro não é problema. O problema para ele é moral, é o caráter, que ele se envolve com o pecado. Tem que ter o sacrifício pelo pecado. É você sacrificar a sua carne, é você sacrificar a sua vontade, é você sacrificar a sua natureza adâmica. Tem gente que dá dízimo e oferta com a maior facilidade, irmão. Mas ele acha que dando dízimo e dando oferta, que Deus vai esquecer do pecado dele, que vai tapar as vistas de Deus. Vamos prosseguir que eu tenho algo para falar sobre esse negócio. Vamos adiante. Culto da barganha. A quem entregue a Deus seus dízimos e ofertas sem passar pela confissão e abandono do pecado. Para estes, Deus está mais interessado em dízimos e ofertas do que na alma do pecador, ou pior, pensam que seus dízimos e ofertas desviarão a atenção de Deus quanto aos seus pecados. Só o sangue de Jesus Cristo pode fazer isso. Aqui eu destaco, meu querido, que há pessoas que o problema dele não é dinheiro. Dinheiro para ele está sobrando. Quem lembra do casal Ananias e Safira? Eles decidiram dar uma oferta especial na casa de Deus, porque eles possuíam propriedades. Mas o problema deles era confessar o pecado, não era dízimo e oferta. Então eles achavam que podiam enganar a Deus, dando uma oferta especial. Meu querido, que eu me preocupo com a qualidade da igreja que nós temos no Brasil, que há muitas igrejas que o que é mais importante é o dízimo e a oferta. Evangelismo, ajudar os pobres, os necessitados, fazer cruzadas evangelísticas, isso não é importante. Mas o dízimo é sagrado. E eu conheço pessoas que são dizimistas e ofertantes, mas estão no pecado. Então, o que eu falei anteriormente, que no culto levítico haviam animais que eram usados para a oferta do pecado e animais como oferta de sacrifício e gratidão a Deus. Um não anula o outro. Você deu o seu dízimo, mas não esqueça que Deus não está mais interessado no seu dízimo do que na sua alma. Para Deus, meu querido, a sua alma vale mais do que o mundo inteiro, tá bom, meu filho? Vamos prosseguir na nossa lição. Os vegetais e a adoração a Deus. A adoração a Deus envolvia os frutos da terra, que eram os vegetais. Tanto a oferta de vegetais quanto a de animais faziam parte do culto levítico. Em nossos dias, os dízimos e os corações quebrantados são importantes para Deus, pois ambos fazem parte do culto verdadeiro ao Senhor. Se no culto lá no Antigo Testamento, tanto os vegetais como os animais faziam parte do culto levítico, então nos nossos dias, amados, fazendo uma analogia, uma interpretação, no nosso culto, Deus ele espera que nós venhamos apresentar a nossa oferta e o nosso dízimo, mas também os nossos corações quebrantados, ou seja, são vários elementos que tem que estar presente, coração quebrantado. O que adianta, amado? Um dízimo e uma oferta sem um coração quebrantado.
Mas, por outro lado, eu me pergunto se há realmente um coração quebrantado se alguém não dá dízimo e nem oferta na casa de Deus. Porque a Bíblia fala que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Eu penso que o dízimo, meu querido, primeiro, é um privilégio da parte de Deus. Ele não precisa do meu dinheiro. Se ele quiser, ele levanta outro, até um descrente, para patrocinar a obra dele. Mas o dízimo é uma forma de Deus provar o nosso coração, aonde está o nosso coração. Então, quando você chegar diante de Deus, apresente ambos. Dê o seu dízimo, a sua oferta e o coração quebrantado. Mas saiba que um não substitui o outro. Ambos são importantes para Deus. Ah, irmão Mauro, eu estou desempregado. Amém, irmão. Deus sabe que você está desempregado. Mas será que não chega na sua mão nenhuma quantia, irmão? 10 reais, 20 reais, não chega nada na sua mão? Vou orar por você para Deus te prosperar. Mas aquilo que vier na sua mão, dê o seu dízimo, dê sua oferta e leve diante de Deus um coração quebrantado, porque ambos fazem parte do culto verdadeiro ao Senhor. Amém? Vamos prosseguir então no tópico de número 3 da nossa lição. O ser humano é do Senhor. Nesse tópico nós vamos destacar que o gênero humano, o ser humano, ele pertence a Deus. Ele, crendo ou não em Deus, ele pertence a Deus. O direito de criação, porque ele não é obra do acaso. Ele é um projeto de Deus. O direito de preservação, Deus não só trouxe a vida, mas Deus preservou-lhe a vida. O direito de redenção, porque ele enviou o Filho dele para ser o Redentor, o Salvador, o Resgatador, o Perdoador dos pecados. Então o homem pertence a Deus pelo menos por 3 razões. Amém? Vamos prosseguir na nossa lição. Subtópico de número 1. O ser humano é a imagem de Deus. Na cultura pagã dos tempos antigos, o ser humano valia menos que os animais. Vários sacrifícios humanos eram oferecidos a supostos deuses que possuíam caras e formas de animais. O culto levítico reconhecia o homem como sendo a obra das mãos do Criador e, portanto, alvo do seu infinito amor. O livro de Gênesis, o Pentateuco, trata o homem como a obra-prima das mãos de Deus. O homem foi criado por Deus, mas nos cultos pagãos, e até nos nossos dias odiernos aí nós temos, esses cultos, a vida do ser humano valia menos do que do animal, porque muitas pessoas eram sacrificadas na terra de Canaã a supostos deuses que tinham cara de animal, como era no Egito. Sacrifício humano. Então, meu querido, o culto levítico ele veio estabelecer e dizer que o homem é mais importante do que os animais. O homem é mais importante do que qualquer coisa nesta vida que Deus tenha criado. O culto levítico ele reconhecia o homem como sendo obra das mãos do Criador. E, portanto, esse homem era alvo do infinito amor de Deus. Esta visão era a visão da liturgia, da teologia levítica. O homem é mais importante do que tudo que Deus criou nessa terra. Amém, amado? O homem, ele é alvo do amor de Deus. Vamos prosseguir na nossa lição. Subtópico de número 2. A vida humana é sagrada. As Sagradas Escrituras apontam a vida humana como algo sagrado e intocável. Na visão de Jesus, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Infelizmente, atravessamos uma verdadeira inversão de valores, onde pessoas são usadas como se fossem objetos e objetos são tratados como o bem mais precioso desta vida. Sobre a ótica divina,
A vida humana, ela é sagrada. Na visão de Jesus, ele diz que uma alma vale mais do que o mundo todo, porque Deus pode fazer vários outros mundos e universos, mas aquela alma, minha alma, sua alma, as pessoas com as quais nós nos relacionamos, ela é única, não existe outra igual. Então a Bíblia, ela enaltece a imagem do ser humano no sentido de valorizar o ser humano, que é coisa preciosa, a tal ponto que a Bíblia fala que Deus amou o mundo. O que ele está dizendo? Amou as pessoas, amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus vê o homem como a coisa mais preciosa. Mas, dentro do sistema capitalista e mercantilista que nós vivemos, as coisas têm mais valor do que as pessoas. Nós tratamos as coisas como as coisas mais importantes e tratamos as pessoas como objetos, pessoas que podem ser descartáveis. Desfazemos amizades com muita facilidade. Nos magoamos com muita facilidade com alguém que não vai com as nossas ideias. Se alguém discute com a gente, discorda com a gente na rede social, a gente descarta, elimina aquela pessoa, joga a pessoa na lixeira. Há pessoas que dão um valor tremendo para um smartphone que vale 3 mil, 5 mil reais, mas o mesmo valor não dá a um ser humano, a uma pessoa. Então nós vivemos no mundo consumista, capitalista e observe, qual vai ser o sinal da besta? Quem vai ter o sinal da besta? São justamente aqueles que são compulsivos, aqueles que para eles o mais importante é ter e possuir e não o ser. Agora, quem é dizimista? Ele consegue mostrar que o dinheiro para ele não é tudo. Ele pode entregar a 10ª parte. Então nós vivemos uma verdadeira inversão de valores. E isto nós vemos também no evangelho que é pregado. Nós vemos o evangelho que fala de carro, que fala de casa, que fala de bênção, que fala de propriedades, que fala de empresa. O evangelho do se dar bem, do se ser próspero. Mas essa prosperidade pregada aí é prosperidade apenas material. O verdadeiro evangelho, ele vai muito além dessa prosperidade financeira. O evangelho é prosperidade no casamento, paz, saúde, alegria. O evangelho é prosperidade em relacionamento com os filhos. O evangelho é prosperidade, vida saudável, vida espiritual, plena comunhão com Deus, porque o homem, ele é mais importante do que tudo, do que carro, do que casa. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a fé em Deus. E Deus deu ele tudo em dobro. Meu querido, nós podemos perder tudo nesta vida, mas nós não podemos perder a nossa fé, as nossas convicções, os nossos valores, os nossos princípios. Amém, amados? Não devemos amar mais as coisas do que as pessoas. Devemos valorizar mais as pessoas do que as coisas. Vamos prosseguir na nossa lição. Subtópico de número 3. O ser humano é servo e adorador a Deus. O verdadeiro sentido e significado da vida não consiste no quanto se pode ganhar, acumular e alcançar nesta vida. Servir e adorar a Deus é a razão principal da existência de cada ser. É possível servir a Deus com muito ou com poucos recursos. Meu querido, qual o sentido da vida? Muitas filosofias, religiões, credos tentam traduzir, compreender qual é o sentido da vida. De onde viemos, para onde vamos, o que eu estou fazendo aqui. Primeiro, o cristianismo, a Bíblia, ela traz essa resposta. Primeiro, eu sou um projeto de Deus, eu fui criado por Deus para ser adorador, para servir a Deus. O sentido da vida não está naquilo que eu posso ganhar,
conquistar, acumular e alcançar de bênçãos materiais. O sentido da vida é servir e adorar a Deus. Este é o sentido da vida. Servir é você compreender a razão da sua chamada, a razão da sua existência. Eu sou um projeto de Deus, eu não sou fruto de um acaso, eu não sou descendente de macaco, eu não sou fruto de uma evolução, eu sou fruto de uma mente pensante, de um ser supremo, criador, que pensou em cada detalhe ao me criar. Até esse narizinho meio chapado, esse narizinho aqui meio amassado, Deus pensou nele. Esse cabelinho crespo, tem gente que não está feliz com o que tem. Uns acham que é gordo, outros acham que é magro, uns acham que é alto, outros acham que é baixo. Meu querido, o sentido da vida não se limita à questão da estética, da aparência, mas é o que você pode fazer. Você compreender que você nasceu para servir, adorar a Deus. E eu destaco que é possível você servir a Deus com muito ou com poucos recursos. Olha que a parábola que Jesus fala do rico e Lázaro. O rico tinha tudo, mas não servia a Deus. Lázaro, por outro lado, estava doente, enfermo, pobre, mendigando à porta do rico, mas adorava e servia a Deus. E quando cruzam a linha da eternidade, o contexto muda. O rico torna-se um desgraçado, miserável no lago, num lugar de tormento e sofrimento. E o Lázaro, pobre, ele está agora no seio de Abraão. Mas o ápice da mensagem não é dizer que quem é pobre vai para o céu e quem é rico vai para o inferno. O ápice da mensagem é: seja rico ou seja pobre, sirva a Deus. Seja com muito ou seja com pouco. E Jesus ele diz que os pobres, estes, sempre os tereis convosco. Nós vamos olhar, por exemplo, Paulo arrecadando dinheiro da igreja dos gentios para levar para os pobres cristãos da igreja em Jerusalém. Então, mas irmão Mauro, mas havia pobre, crente pobre naquela época, meu irmão? Sempre houve e sempre haverá. Porque a riqueza não é sinônimo de prosperidade espiritual. Ou tampouco a pobreza sinônimo de espiritualidade e aprovação de Deus. O segredo é: sirva a Deus com muito ou com pouco, mas seja fiel a Ele e compreenda a razão da sua chamada, da sua vocação, o porquê Ele te criou. Amém, amados? Vamos prosseguir na nossa lição. Subtópico de número 4. O sacrifício pacífico. Servir ao Senhor é, antes de tudo, um privilégio e não fardo. Obedecer seus estatutos e mandamentos deve ser, antes de tudo, um prazer e não uma obrigação. Abrir mão do pecado, do mundo e da carne é um estilo de vida próprio daquele que verdadeiramente nasceu de novo. Meu querido, sacrifício pacífico é aquele sacrifício voluntário. É aquele que a pessoa chegava diante de Deus e apresentava voluntariamente, sem a lei exigir, sem a lei cobrar. Era o sacrifício pacífico. Então destaco que servir a Deus, primeiro, deve ser um prazer e não um fardo. Se para você servir a Deus é um fardo, meu Deus, de novo tem que ir para a igreja. Meu Deus, hoje é terça-feira, é dia de estudo bíblico, eu não aguento mais esse trem. Meu Deus, eu tenho que ir para o culto agora. O pastor disse que tem escola dominical. Meu irmão, servir a Deus é, antes de tudo, meu querido, um privilégio e não um fardo. Como é que você tem visão de Deus? Servir a Deus para você é um fardo? Eu queria ter muita gente que gostaria de estar no teu lugar. Os mais arrependidos e sinceros não estão na terra, estão no inferno. Porque dá oportunidade a quem desceu ao inferno para ele voltar à vida se ele não serve a Deus com alegria. Se ele nunca vai perder um culto, um estudo bíblico, uma vigília de oração, uma escola dominical.
Servir a Deus não é um fardo, é um privilégio. Obedecer seus estatutos e mandamentos deve ser, antes de tudo, irmão, um prazer e não uma obrigação. Quem diz que você está fazendo bem para Deus obedecendo a Deus? Você está fazendo bem para você mesmo. Quando a Bíblia fala não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dará falso testemunho, quando a Bíblia estabelece limite, meu querido, você está fazendo bem a você mesmo e não a Deus. Então, obedecer a Deus, seus estatutos, é antes de tudo um prazer e não uma obrigação. Outro sim, abrir mão do pecado, do mundo e da carne é um estilo de vida próprio daquele que verdadeiramente nasceu de novo. Meu querido, quem nasceu de novo, que foi lavado, purificado, o Espírito Santo habita na vida dele, ele tem o fruto do Espírito Santo, ele é uma nova criatura. Uma coisa é ser crente, outra coisa é ser adorador. O problema é que nós estamos na era gospel, na era do crente. Antigamente nós éramos chamados de protestantes, nós éramos chamados do povo do livro da capa preta. Hoje nós somos chamados de gospel. Hoje nós temos camisetas, temos cantores, artistas, gente famosa, tudo que é da linha gospel. Agora, meu querido, abrir mão do pecado, do mundo e da carne é, antes de tudo, um estilo de vida daquele que verdadeiramente nasceu de novo. Isso aí, meu querido, faz parte do seu estilo de vida, semelhante ao atleta. O atleta, quando vai para uma Olimpíada, o que ele faz? Você acha que quando ele chega na Olimpíada é que ele vai nadar igual um peixe para bater recorde? Que ele vai correr igual um leão para bater recorde? Que ele vai saltar como ninguém para bater recorde? Não, porque o estilo de vida do atleta, do jogador de futebol, por exemplo, ele tem um estilo de vida regrado, controlado, ele tem domínio, ele tem um estilo de vida apropriado com o objetivo que ele deseja alcançar. Meu querido, se nós realmente somos cidadãos do céu, desejamos o céu e esperamos o toque da trombeta, que é a volta de Jesus por sobre as nuvens, então, meu querido, nós vamos ter prazer em abrir mão do pecado, do mundo e da carne. Amém, querido? Porque faz parte do nosso estilo de vida, porque nós queremos morar no céu. Agora, eu não consigo compreender alguém que diz que é cidadão do céu, mas o estilo de vida dele é pecaminoso. O estilo de vida dele não condiz com o lugar com o qual ele deseja morar. Meu querido, nós precisamos rever. A Bíblia fala, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, as coisas antigas passaram e tudo se fez novo. O que a Bíblia está querendo dizer? Que aquele que está em Cristo, meu querido, ele tem um outro estilo de vida, ele tem outras metas, ele tem prioridades. E a prioridade dele é agradar a Deus, é servir ao Senhor, é ser cheio do Espírito Santo, é ser instrumento nas mãos de Deus, é dar lugar para Deus usar. A meta dele é alcançar o céu. Amém? Meu querido, encerramos aqui a nossa lição e eu agradeço a Deus pela sua participação. Gostaria de contar com o seu apoio, que você nos ajudasse a compartilhar esses vídeos, meu querido. Ajude-nos nesse trabalho. Esse trabalho que nós fazemos é um trabalho voluntário, não tem fins lucrativos. O canal no YouTube, Deus não me deixou monetizar para eu não ficar preocupado se numa semana vai dar 19 mil, se na outra semana der 3 mil. Eu não me preocupo. Mas agora eu gostaria que nós pudéssemos unir forças para promovermos, não a minha pessoa, promovermos a palavra de Deus. Amém, meu querido? Então, compartilhe, dê aí, curtir, não no sentido de me promover, porque quando você compartilha e curte o vídeo,
o YouTube, ele envia o comunicado para você de quando eu estou colocando o próximo vídeo. E às vezes alguém me procura, já está o vídeo no ar, não. Outra coisa, irmãos, eu deixo também os slides disponíveis. Irmão Mauro, como eu faço para conseguir o slide? Meu querido, tem o meu telefone no começo do vídeo e lá no final do vídeo, naquela barra que aparece cá no final. É só você anotar esse número. Por que eu estou fazendo assim? Porque eu deixava disponível no meu Google Drive, no OneDrive, teve gente que estava entrando lá e bagunçando o meu trabalho. Eu escrevi alguma coisa, alguém podia entrar lá e adulterar. Então achei por bem, se você quer, me procure, eu vou mandar para você com a maior alegria, sem nenhum constrangimento, porque alguém já pagou por você, meu querido. Eu já fui pago pelo Senhor. Lá na cruz do Calvário, quando Jesus morreu, ele diz: Pai, está consumado. O meu trabalho é pago, meu querido, é pago com o sangue de Jesus. Eu faço esse trabalho com paixão, com amor. Eu nasci para fazer isso. Eu fui chamado por Deus para fazer isso. Eu uso os meus conhecimentos, a minha formação acadêmica em jornalismo para realizar esse trabalho com amor, com paixão, para que almas sejam transformadas, vidas sejam impactadas, edificadas para o encontro com o Senhor por sobre as nuvens. Mas eu tenho uma má notícia para te dar. Eu não sei se você vai gostar. A próxima aula, a lição 7, é bem provável que eu não esteja aqui para dar essa próxima aula. Porque em caso de arrebatamento, irmão, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Não procure o meu vídeo em caso de arrebatamento. Mas eu me alegro no meu Senhor, no nosso Salvador, que em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui para assistir a próxima aula. Porque nós estaremos nas nuvens com o próprio Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque o nosso estilo de vida é o estilo de vida daquele que deseja o céu. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais esta aula, pelo estudo da Tua Palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração sejam dadas ao Teu nome. Meu Deus, ensina-nos a viver uma vida santa, uma vida reta, uma vida verdadeira. Ensina-nos, ó Pai, a colocar diante do Senhor não somente os nossos dízimos, mas o nosso coração quebrantado. Não somente o nosso coração quebrantado, mas também os nossos dízimos e as nossas ofertas, que é a expressão da nossa gratidão ao Senhor. Ensina-nos a entender os elementos do culto levítico, da teologia levítica, para compreendermos também os elementos do culto cristão. Meu Deus, e a importância de termos um estilo de vida compatível com o lugar aonde desejamos chegar. Dá-nos a visão do atleta, que ele se prepara, treina, abre mão de muita coisa para alcançar a medalha, para alcançar o primeiro lugar. Meu Deus, se nós queremos alcançar o céu, prepara-nos para o encontro com o Senhor por sobre as nuvens. Senhor, nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.